Então, se você consegue entender todas essas nuances, você é um cara que vai estar sempre lúcido, em alerta, para poder executar as operações. Tudo é repetição, mano. É abertura e abertura. É o ajuste, é o ajuste. É o rompimento falso, é o rompimento falso. É o bola, é o bola. E pau no gato, entendeu? O que, que você quer operar? Aqui sim, eu gosto. Vamos lá. Eu gostar, eu também gosto. Eu gosto de 60, eu gosto de 200, da 72, da 21. O que eu estou perguntando é, o que você opera? Gostar, eu gosto da 21, 42, 72 exponencial e da 200 aritmética, da VWAP e do ajuste do ponto de pivô. Tudo isso aí eu gosto porque está no meu gráfico. A pergunta é, o que você opera? Não adianta você gostar e você não ter uma média. Se você falar assim, Monteiro, eu só opero a média de 21 do 60, beleza, não chegou, não faz. Beleza, você faz a abertura? Então, como é que você faz um dia e não faz outro? Porque um dia tem a média de 60, outro dia vai ter a de 120, outro dia vai ter a 200, outro dia vai ter um candle misterioso. Aí não vem, não vem o mais importante, que é a repetição. A abertura, tá? Não serve para todo mundo aqui, inclusive as pessoas que estão no YouTube. A abertura é o único trade que eu olho apenas um ponto de relevância, que é o ajuste. Abriu abaixo do ajuste? Compra. Abriu acima? Vende. Porque se eu for já na abertura fazer uma análise técnica, uma análise gráfica, 80% das vezes eu não vou fazer a abertura. Talvez a abertura não seja o perfil operacional que você busca, porque se você quer uma confirmação, algo mais plástico, mais bonito, você vai precisar esperar o mercado fazer a primeira perna ali e tal, se desenhar para você operar. Por exemplo, por que eu não fico contra o ajuste? O cara que vendeu bola aqui, ó, deu certo a operação. Deu parcial, tirou o cara no zero. Por que eu não faço essa operação? Porque ele está contra o ajuste e eu estou visando esse alvo. Aí, neste primeiro momento, o que eu apenas olho, que horas eu cheguei aqui, eu sentei aqui. Vários horários já vi. É todo dia isso, não muda. Eu posso até chegar um pouco mais cedo para conversar com você, mas o que eu vou fazer aqui é abrir abaixo do ajuste, eu não fico contra o ajuste, eu vou buscar lá a casa de milhar ou o pivot point superior. Como tem uma operação mais elástica por conta do movimento, cara, você já tem aqui, ó. Então é uma decisão você tirar ou não a operação. Mas você não pode, tá? Você não pode. Isso eu estou falando de abertura. Selecionar. Hoje eu faço, hoje eu não faço. Hoje eu faço, hoje eu não faço. Porque normalmente você vai fazer a ruim. Já aconteceu Os muito. melhores movimentos acontecem em situações menos esperadas. Parafraseando o Oliver Vélez. Eu não uso o operacional dele, mas ele tem essa frase, ele fala bastante. É um cara que tem respaldo de mercado para poder falar. Então, por isso que a repetição, a constância, ela é muito mais importante do que, esse trade aqui eu não acho nada, eu só acho que ele abriu abaixo do ajuste, se eu faço a abertura é pau no gato ali, tchau. Senão você vai ficar selecionando e normalmente você vai pegar ali a carne vencida empacotada numa embalagem bonita. Ou acredita ou não faz, tá? Vou tirar aqui a venda só porque era só para ilustrar a questão do bola aqui, tá? O ajuste, ele não tocou no ponto de pivô, ou seja, ele não está habilitado. Só que eu também tenho que ser maleável, porque ele já andou os 600 pontos do ajuste, ou seja, ele pode vir buscar o bola aqui. Já pensou em aprender day trade com quem está há mais de 15 anos no mercado financeiro? Prazer, me chamo Igor Monteiro e eu quero te convidar a participar de segunda a sexta-feira no YouTube das 9 às 13 horas. Clica aqui no link da bio e saiba mais. Agora, qual a treta desse trade de ajuste? Eu vou até fazer ele aqui, eu vou deixar aqui. Qual a treta desse trade de ajuste aqui? Quem me responde aqui? Qual a parte ruim desse ajuste? Cobertura das ações. Ele está na segunda janela. A segunda janela, e aí eu vou separar esse trade aqui em três partes. Não é um trade ruim, tá? A retração, o colega até colocou aí, o Will, tá correto, tá, Will? Mas não me incomoda muito a retração, tá? Porque aqui existe a defesa. O mais importante desse trade aqui, ó, na ruindade dele,
é o stop de 100 pontos, mas ele não é um trade ruim. Ele é um trade em um horário ruim. E quando o trade é num horário ruim, acontece isso aqui, ó. Ele vai rabiscar para um lado, ele vai rabiscar para o outro, ele não vai te dar parcial, ele vai te topar se você tiver com um stop mais curto. Agora, se Tem um bola embaixo dele aí também, né, Monteiro? o bola, o ideal para o cara que vendesse aqui, ó, seria Vai fazer sair um a parcial no bola, né? no bola. O que eu quero mais pautar para vocês é o porquê esse trade de ajuste. O colega falou, é um trade perigoso? Não. É um trade que você tem que ter o discernimento que ele está na segunda janela e o stop de 100 pontos, 80% das vezes vai pegar você. 80% das vezes vai pegar você. Ele fez aqui o movimento de quê? Da retração do dia. Ó. Ele pode bater aqui. Ele fez, inclusive, o Papa Stop. Aí olha a malandragem. Pô, eu vou pegar ali de primeira, eu vou esperar ele dar um Papa Stop. E se eu pegar na volta? Se você pegar na volta aqui agora, ó, por exemplo, se você não fez e não ficou preso aqui, ou se você fez aqui e estopou, se você pega aqui na volta, ele é muito mais interessante, por quê? Porque querendo ou não, tá? Pessoal, isso aqui não é call, isso aqui é educacional, tá? Querendo ou não, ele deu o Papa Stop aqui agora. Aí ele sugere voltar aqui na média, que aqui ele fez ó, o 100% da primeira pernada. Ele volta na média. O ideal até que ele voltasse aqui, ó, na VWAP. Mas se for daqui também já tá valendo. Se ele volta daqui, esse trade você poderia fazer ele padrão. Esse aqui, ó, no 195. De preferência com a abertura das ações já rodando. Agora, Monteiro, fiz com a primeira ideia ali, com o stop mais longo. Se você fez com o stop mais longo, foi a mesma coisa que eu falei do cara lá do pullback, né, que ele teria que colocar o stop aqui embaixo. Você, no mínimo, vai ter que fazer uma parcial no bola 5 ou no bola 10 ali. Porque, ó, olha só, a Vale já abriu. Presta atenção aqui agora. Vamos fazer uma pré-análise aqui da abertura das ações. A Vale abriu. A Vale abriu numa região boa ou ruim para o rompimento do ajuste agora? Quem me responde? Boa. Ruim. Boa ou ruim? Por que ruim? Porque ela tá ali, ó, um pouco distante da média de 200. Mas não está 1% afastado, ou seja, ele pode e deve vir aqui. Vamos para Petro, a mesma coisa, abriu rompendo um topozinho ali, ó, afastado quanto da média de 200? 0,5%, ou seja, ela tem mais 0,5% para subir caso ela queira. Você percebe que Petro está numa linguagem e a Vale está em outra linguagem? Sim ou não? Sim. Sim. Isso quer dizer o quê? Que o stop de 100 pontos não orna para essa operação neste momento. Aí o cara vai ficar aqui, ó, fritando para querer fazer o ajuste. Eu queria que ele rompesse, tá? Só para poder explicar melhor. Mas ele vai ficar fazendo um cabo de guerra aqui agora. Petro para um lado, Vale para o outro. O que é que eu preciso para essa operação enquadrar e ficar bonita para mim? Que a Petro e a Vale falem a mesma linguagem. Ou seja, esse cara aqui, ó, que tomou esse stop, ele tomou um stop aqui que é o famoso stop de ansiedade. Isso aqui é aula de mentoria, inclusive, tá, pessoal? Isso aqui é aula de ansiedade, aqui, ó. Taxa de ansiedade. Por quê? Aqui foi o Papa Stop do ajuste. Agora, se eu, por um acaso, o mercado volta, aqui ele fez um movimento até que eu mais gosto, ó. Toca na VWAP, se ele volta daqui, os 100 pontos já é suficiente. Me fiz entender, não? Sim, Monteiro. Aqui vai falar que eu tô negativo aqui agora, tá? Então, olhe como um detalhe, 3 análises rápidas podem mudar um jogo, podem mudar um dia de operação de vocês. Isso aí não poderia ser o Papa Stop também, Monteiro, em relação à compra? Foi o Papa Stop, foi o que eu acabei de falar. Ali é um Papa Stop. Mesmo que seja tardio, ele ainda tá valendo. Agora, na volta, a gente vai avaliar Petro e vai avaliar Vale. A Petro tá querendo ir buscar 1% e a Vale está querendo voltar ali na média, ou seja, uma arrasta a outra para pontos diferentes. Agora, se por um acaso o mercado vir buscar o ajuste aqui agora nessa condição, porque vocês não podem deixar de esquecer
que o alvo da operação continua sendo 142 mil, que o alvo da operação continua sendo 142.230 e que o ajuste não é um trade explosivo, ele é um trade construtivo, que ele vai fazer topos e fundos ascendentes até chegar ao seu alvo. Como ele fez pivôs mais elásticos, os movimentos também ficam mais elásticos, sejam eles na expansão do movimento, sejam eles na retração do movimento. Me fiz entender, não? Então, esse stop aqui foi o stop do afobado, do cara com a taxa de ansiedade alta. Agora, se você pega esse movimento na volta, ele fica muito mais bonito, muito mais plástico de você fazer a coisa acontecer, porque o ajuste continua sendo o comprador. Que não podemos deixar de esquecer que ele não habilitou o ajuste na venda. Aqui é uma adaptabilidade aqui, porque ele teve uma pernada maior. Só que, em tese, esse ajuste não seria efetivo na venda. Você pode até vender baseado que o preço evoluiu 1.200 pontos numa pancada só. Então, esse stop aqui, ó, é o stop do ansioso. Ah, porque o Monteiro fala do ajuste. Mas pera lá, vamos pegar todas as regras do ajuste. Tá enquadrado? Segunda janela, horário ruim, papa stop, vai tomar stop, não esperou o Petri Vale abrir, antes do Dow, dentro da vela do 30, e o mercado ainda com alvo do ajuste lá. Então, se você consegue entender todas essas nuances, você é um cara que vai estar sempre lúcido, em alerta, para poder executar as operações.